Eu sinto ansiedade, sim. E daí? Você também sente? O negócio é o que eu faço com isso. Como eu lido com a minha ansiedade. Hoje eu vou te contar o que eu faço. Você tem que escutar isso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Sônia Fávero. Seja muito bem-vindo a esse canal. Vou ensinar para você a técnica que eu uso para controlar a minha ansiedade, principalmente agora, nesses tempos de pandemia. Você também é ou está ansioso? Como está sendo essa fase para você? Me conta! Nós estamos passando por um período muito difícil com a pandemia, certo? Parece aquela coisa que a gente só via em filmes de terror, de fim de mundo. E isso chega a dar um negócio dentro de mim. Quando vejo, os meus pensamentos vêm sem controle. O meu coração começa a disparar. Essa coisa ruim que dá é o reflexo de todas essas informações que a gente vê e escuta diariamente. No início, eu nem dei bola para esse coronavírus. Achava que aqui no Brasil nunca ia chegar, muito menos aqui em Serra Negra. Parecia uma coisa super distante para mim. Mas uma semana antes de ser decretado o distanciamento de fato, comecei a perceber uns comportamentos estranhos aqui. Eu sou terapeuta há 8 anos. Conversando com várias de minhas clientes, eu já estava experimentando uma realidade super complicada. Porque algumas das minhas clientes já estavam se despedindo de mim, dizendo que não viriam mais para as sessões, pois iam ficar em casa até a pandemia passasse. Aí eu pensava, será que elas estão exagerando? Comecei então a brincar de cumprimentar com os pés, sabe? Manter uma distância, caprichar ainda mais no álcool gel. E aí a maioria delas me falava assim, sabe, Sônia, essa coisa da gente nem poder se cumprimentar é um exagero. Estou achando essa história de vírus uma bobagem. Não é para tanto. Imagina, eu que não fico sem as minhas sessões, o meu momento de me cuidar. Mas de verdade, parece engraçado, né? Mas é que tudo aquilo já estava mexendo comigo. Eu sempre tive o hábito de receber todo mundo com um abraço, da gente estar toda semana sempre juntos. A minha realidade estava mudando. Aí eu comecei a ficar preocupada. Muitas das minhas clientes já sabiam dos meus planos, do meu desejo de entrar para a era digital, dos meus projetos. Eu vivia comentando com elas. Foi daí que uma delas me falou na última vez em que veio no consultório. Sônia, agora será o momento ideal para você falar para todo mundo através da internet e ajudar as pessoas. Ainda mais com todo esse desespero, as pessoas já são ansiosas. Imagina então como elas vão ficar. As pessoas vão precisar muito de você agora. Bom, me despedi dela, agradeci o conselho e fiquei pensando, falei, aquilo é uma grande verdade, né? Mas, enfim, passou. A primeira semana da quarentena foi um baque para mim. Tudo parado. Eu fiquei sem chão. Acho que como todo mundo, né? Ainda mais, eu estava numa fase de reforma, de ampliação do meu espaço físico, o meu espaço Sônia Fávero. Meus planos de dar os cursos presenciais, ensinar um pouco do que eu sei, tinha que esperar. As parcerias que já estavam fechadas para vir para cá, atendendo tudo dentro da área terapêutica, tive que dar um stand-by, né?
Principalmente o trabalho com os grupos de pessoas, de promover as vivências que tanto eu e o Paulo desejávamos. Enfim, meus planos caíram por terra. Imagina como eu fiquei? Já tinha aquele nó na garganta, sabe? Bom, passado alguns dias, comecei a perceber que era a minha realidade. A TV dava notícia assustadora, que as pessoas estavam morrendo mesmo, que o distanciamento era necessário, que trabalhavam, que a gente que estava trabalhando tinha que parar, todo mundo tinha que parar de trabalhar. Quarentena geral, o fica em casa 24 horas na cabeça. Gente, Serra Negra parou. Quando eu precisava sair e via as lojas fechadas, eu tinha uma sensação de estar numa cidade deserta. Horrível. Porque aqui é uma cidade turística, vive cheia de gente. As lojas ficam lotadas. Ainda mais agora que começa a época do frio. Bomba de gente. Mas as notícias por todas as mídias. A TV mostrando todo dia, imagens ruins, só falando das desgraças do mundo inteiro. As pessoas escutando só esse tipo de coisa. Tudo informação negativa. Aí vai trazendo uma sensação horrível, pensamento negativo, medo, insegurança, incerteza. Reflexos da pandemia sobre as pessoas. E aquilo tudo também me fazendo muito mal. Me deixou super ansiosa. Eu que sou terapeuta, que trabalho na área de saúde e bem-estar, que sei que a maioria das queixas aqui em consultório é a ansiedade, que sei o quanto eu ajudo as pessoas com a reflexoterapia, que é uma técnica maravilhosa para o equilíbrio da saúde, tanto física como emocional, que atendo as pessoas com as consultas dos florais de Bach e ajuda a cuidar das emoções dela. E eu já estava com as minhas à flor da pele. Eu que faço diversas massagens terapêuticas com o intuito de proporcionar momentos de bem-estar, relaxamento, tranquilidade, me via tensa, preocupada, senti até arrepio de mal-estar. Aí eu pensei, preciso me controlar. Caí na real de fato. Parei para perceber que os pensamentos ruins, os medos, vinham sem controle. E aí refleti em tudo que eu estava sentindo. Medo de ficar sem meu trabalho, de ficar sem dinheiro, de ter de ficar longe da minha mãe. Gente, ela tem 82 anos. Medo de pegar o vírus. Medo até de morrer eu estava sentindo. Me dei conta de todas essas consequências, de tudo que estava acontecendo e ainda de tudo que está por vir. Veja isso. É nessa hora que eu precisei parar e refletir. Primeiro, eu trabalhei os meus pensamentos, coisas da mente, sabe? Onde a gente cria o pensamento, onde você pensa. É onde surgem as ideias, inclusive as mais absurdas, como a que eu estava tendo, de que o mundo ia acabar, imagina? Onde vai a cabeça da gente? A mente é como se fosse uma biblioteca de porta aberta, onde você acessa muitas informações, onde aparecem muitas memórias, muitas lembranças, coisas que a gente vai pensando sem controle. É a mente que processa os pensamentos. E o que você precisa aprender é treinar essa mente. Então, eu pensei de verdade, por que eu tô pensando assim? Mas sabe, pensamento vem sem a gente programar. Mas ele é só um pensamento. Ou eu deixo ele passar, ou então eu levo esse pensamento pro meu coração. Isso mesmo. Fui ver a minha emoção.
onde se cria o sentimento, sabe? Você sente. Mas aqui tem um grande segredo, o seu coração. Aqui é o lugar onde você tem que fazer como se fosse uma balança, sabe? Trazer o seu pensamento aqui nessa balança e experimentar sentir. Aí você sente de um jeito, depois você sente de outro jeito. Sabe por quê? Porque tudo tem dois lados. Aí, onde essa balança pender, onde o peso for maior, onde a emoção falar mais alto, aí sim você vai saber decidir sobre o que você pensou, sem titubear. Você entende a resposta do seu coração. É assim que eu fiz. Peguei os pensamentos de medo, coloquei na balança do meu coração e senti de verdade que aqueles medos, que toda a minha ansiedade só estava sendo representado pelas coisas que eu andava vendo na TV. Também por outras que eu estava recebendo das pessoas pelos grupos de WhatsApp. As imagens horríveis que eles mostravam, os áudios que eu escutava, é que me davam as representações ruins e me fazia mal. Sabe? Eu não precisava sentir aquela ansiedade. Por aqui estava tudo bem. Eu estava cuidando tudo certinho, tomando todos os cuidados, lavando as mãos, passando álcool gel, fazendo a higiene de todas as coisas. Mas ainda eu tinha um reflexo negativo dos noticiários. Aí eu me sentia tensa, ficava dura, me pegava até trajando os dentes. Foi aí que eu decidi colocar uma regra aqui em casa. Jornal, a gente só vai assistir uma vez no dia, para ter as informações corretas e como estão as coisas. E eu também não quero mais abrir as mensagens do celular, só das pessoas mais chegadas. Pronto, decidi. Gente, esse movimento me deixou muito mais leve, pois o corpo dá sinais. Eu sentia dores quando eu ficava tensa. E isso nos move para uma ação. Você movimenta com o corpo. O agir, o tomar uma atitude na certeza. Sabe? A gente percebe de fato que tem alguma coisa errada. É que nem um alarme. Isso acontece pelo notar, pelos nossos sensos. Gente, o nosso corpo, ele sofre. Na parte física mesmo. Nós temos os sistemas do organismo, certo? Os órgãos, as glândulas. Mas nós temos os 5 sentidos. Visão, audição, olfato, tato e paladar. Sabe? Os 5 sentidos. Eles captam todas as informações, que nem uma esponja. São as impressões, sabe? E aí, essas impressões nós mandamos para o cérebro. Nesse cérebro existe o famoso sistema límbico. Ele decifra tudo o que está acontecendo com a gente. Ele decodifica tudo. E aí ele manda uma ação, entendeu? E aí nós temos as nossas reações. Sabe os reflexos que eu falei? Ação e reação? É por isso que vem as dores que nós sentimos. Mas eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo, tá? Eu vou postar aqui. Aí eu explico com mais detalhes isso para você. Então, quando a gente conhece uma técnica, a gente tem que se apoiar nela. E pronto. O que devemos fazer? Qual atitude devemos tomar? E qual posição queremos ficar? Sabe? É isso que eu fui fazendo. Lógico, na medida do possível. Porque a partir do momento que eu vi que eu tinha perdido o chão, que tudo que eu tinha planejado, tudo que eu e o Paulo tínhamos dedicado, investido de tempo e dinheiro,
e que não ia acontecer, pelo menos por enquanto, né? E com toda essa incerteza, a gente não tem nem previsão da normalidade, eu enxerguei que eu deveria ter coragem para enfrentar tudo isso, com calma e continuar. E eu também tinha aquela fala me cutucando. As pessoas já são ansiosas, elas vão precisar muito de você, Sônia. Lembra que eu te contei? Daquela cliente minha que me falou isso antes de falar que não vinha mais? Então, eu ficava pensando nisso. Toda essa situação me abalou. Eu que trabalho com isso, que vivo fazendo cursos para atualizar os meus conhecimentos nessa área terapêutica. Imagine como as pessoas não vão se abalar se eu que me abalei. Como é que não vão ficar ansiosas? Daí então eu pensei, senti e percebi de fato. Sabe por quê? Porque eu compreendi que eu deveria fazer o que mais amo, o meu trabalho de terapeuta. Senti a necessidade de fazer alguma coisa, de fazer a minha parte no meio de tudo isso. Decidi então, vou encarar o online, vencer essa barreira do digital, mesmo que eu sou da outra geração, mesmo que eu tenha um monte de dificuldade, eu sei que não vai sair perfeitinho, vou tentar. Preciso fazer alguma coisa nessa hora tão difícil que estamos passando. E foi isso que eu resolvi colocar minha cara a tapa aqui e fazer o projeto online. Agora, para você fazer igual, como eu fiz comigo. Para você ter coragem de ser comum, de assumir que tem dores, que tem sofrimentos, que sente ansiedade sim, e daí? O importante é o que você vai fazer para sair dela. Sabe, gente, eu só saio disso porque eu sei usar as técnicas que eu estudo há muito tempo. E também sei quantas pessoas eu já tirei desse mesmo barco. Porque ansiedade todo mundo tem. E eu conheço a dor da pessoa. Eu, como terapeuta e reflexóloga, tomo por base o meu projeto, gente, observando as pessoas que eu venho atendendo em consultório todo esse tempo, com os protocolos usados nos tratamentos, sabe? Pesquisando os reflexos das pessoas e também como pesquisadora de mim mesma, com a minha própria história de vida, com os meus erros, com os meus acertos. Eu acredito e ensino essas técnicas, apoiadas em 4 eixos importantes. São os eixos de sustentação. São eixos que estão interligados. E é a partir desses eixos que reflete as nossas reações, que garante a nossa sobrevivência. Bom, eu coloquei em prática os 4 eixos, que eu já expliquei, e digo com convicção para você. Funciona! Olha, quem me acompanhar nesse processo vai ver a sua ansiedade diminuir muito. Hoje eu me sinto ótima, cheia de vida. A minha mente está cada vez mais cheia de ideias. Eu consigo entender os meus sentimentos, gente. As minhas emoções estão alinhadas com as minhas atitudes. Eu compreendo a minha missão em ajudar as pessoas. Eu sei que é assim. E que eu estou me ajudando também. Isso é maravilhoso. Tem horas que a gente precisa sair do muro. Escolher de verdade de que lado que a gente quer ficar. E é através de simples percepções, sabe? De onde você está,
no quanto você quer de fato sair da sua zona de conforto e também saber onde você quer chegar com tudo isso. Eu quero que você veja isso como uma saída para os seus sofrimentos com a ansiedade que você sente. Eu sei que é através da percepção dos seus próprios reflexos que eu vou conseguir te ajudar a aprender a se olhar de dentro para fora e também de fora para dentro. Nós temos reflexos internos e externos. Eles são as reações que nós temos a partir de estímulos que recebemos. Portanto, gente, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você faz e tudo em que você crê são as impressões que você tem registrada durante a sua vida. Faz sentido isso que eu tô falando? Tá dando para entender? Cada um de nós temos os valores. Manifestamos cada um de um jeito. Porque cada um tem um pensamento, que gera sentimento, emoções e sensações, né? Isso nos leva a comportamentos, atitudes, ações, e que só acontece diante de alguma coisa que acreditamos, e também por causa da história de cada um. Olha, temos a nossa alma, a nossa essência. Esse é outro eixo super importante. Aprender a enxergar tudo com a alma, com a sua crença, com a sua fé, como você quiser chamar. Essa é a fase em que você tem consciência das coisas, que você compreende de fato, sabe? Daí você carrega tudo para sua essência, leva para sua natureza, ela é única. Toda essa experiência individual da sua vida fica lá, na sua essência. Sabe? Perceber a importância do experienciar. Saber que tudo é válido, que no final desse processo tudo tá certo. Gente, é lindo aprender isso. Além do que, isso vai fazer toda a diferença para você se controlar. Quando esses eixos ficam alinhados, ele nos sustenta, ele nos garante, ele nos mantém, sabe? A gente se banca. É assim que nós temos as reações, os reflexos positivos. Nos proporcionam os momentos de felicidade, de bem-estar, de satisfação, de confiança, de amor. É assim que a gente consegue o equilíbrio para a nossa vida. Agora, se você está em desarmonia, em desequilíbrio, se sentindo inseguro, com medo, cheio de incerteza, super preocupado, o que vai acontecer? Os reflexos vão ser negativos. Aí significa que esses eixos, eles não estão te sustentando. E assim vêm as dores, os sofrimentos. Quando eu percebo isso em mim, quando eu aprendo isso, eu me cuido muito mais, é claro. O reflexo disso é que eu desenvolvo a habilidade de me policiar. Simples assim. Sabe, o que é simples não quer dizer que é fácil. Sabe por quê? Porque nós temos as influências do externo e do interno. As influências do externo, gente, são coisas de fora, de situações que vivemos,
Situações que podem ser boas e podem ser ruins. Entende? Por exemplo, você foi mandado embora do seu emprego. Você não esperava. Era uma coisa que veio de uma situação, certo? Ruim, sem esperar. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Essa é a reação que você tem por causa dessa influência, né? Agora, uma notícia boa. Ai, você ganhou na loteria. Uhul, que situação maravilhosa, vai resolver minha situação financeira. Claro, a minha também. Agora, tem também as influências das pessoas. E como ter uma influência das pessoas, né? Pessoas com que nos relacionamos. Gente, às vezes acontece conflitos familiares. Então, por exemplo, o marido que tem um baita ciúmes da mulher, controlador, certo? Isso influencia muito no comportamento daquela criatura. Ela vai se privar das coisas por medo, vai ficar acuada. Coisa horrível, certo? Isso é uma influência do externo, de pessoas, mas é uma influência ruim, né? Agora, temos também as influências de pessoas boas. Sabe aquela pessoa amiga que você procura e pode contar com ela de verdade? Que quando você desabafa sobre algum problema ou conta sobre alguma dificuldade, você já sabe que vai sair daquela angústia, porque vai receber ótimos conselhos e ficar bem? Isso é maravilhoso. Eu recomendo isso, gente. Eu tenho amiga assim, é ótimo. E é uma influência positiva de fora que vem de uma pessoa. Então, as situações podem ser positivas ou negativas. Vai depender das circunstâncias. Outra coisa que a gente tem também são as influências do interno, sabe? Principalmente são as coisas da nossa mente, dos nossos pensamentos. Sabe aquelas marcas que guardamos? Situações que a gente não consegue esquecer? Nossos traumas. Nossos traumas. Outras que a gente cria representações, né? Então, muitas vezes, a gente não quer nem tocar no assunto. Muito menos lembrar. Por quê? Porque nos põe para baixo, nos deprime. Isso é ruim, não é mesmo? Então, é uma influência do interno negativa. Mas por outro lado, gente, nós temos as nossas virtudes. São as nossas qualidades. Sabe? Atributos de bondade, de fé, de confiança. A nossa força interior, que nos impulsiona para cima, para frente, para o alto. As influências internas da gente. Boas! Agora, o problema é quando estamos somente no negativo, ó. Ficamos em conflito com a gente. Deixamos de ser verdadeiros com a gente. Nos enganamos. Nos levamos de um jeito às coisas que não é de verdade. Nos sabotamos. Isso nos tira do eixo. E aí que mora o perigo. Sabe por quê? Porque a gente pode deixar o nosso ego aflorar, tomar nossa frente. Sabe, né? Nossa personalidade. Então, sai de baixo daí, né? Mas aí a gente se arruína sem perceber. Aí o que acontece? Ansiedade na certa. Colocamos tudo a perder. Nos descontrolamos. Você já se viu assim? Já se percebeu desse jeito? Eu já. E daí? Aí nós deixamos essas impressões registradas, né? Sejam pelos motivos internos ou pelos motivos externos. E aí o que eu sei para te dizer é que a partir disso que nós temos esses reflexos, as reações, por causa dessas impressões. E o que eu desejo
é que você perceba, que você se descubra e atinja o seu equilíbrio, a sua saúde plena, com esses 4 eixos de sustentação, sabe? Agora, nós temos também reflexos de dualidades, de 2 coisas, forças que são opostas, porém são complementares, sabe? Por isso que eu escolhi o símbolo do Yin Yang. São bem representados para mim, essa busca do equilíbrio, né? Através desse símbolo. Quanto mais nos olhamos no espelho e reconhecemos esses 2 lados em nós, mais reconhecemos a nossa força e a nossa luz, porque tudo é um reflexo, tudo se transforma, tudo tem 2 lados, tudo tem um início e um fim, tudo é complementar. Mas nada é igual, nada é completamente igual, né? Cada um tem a sua individualidade, a sua particularidade. E essa é que é a grande magia de viver. As diferenças. Aprender, gente, é a arte de adquirir um conhecimento, de desenvolver as habilidades. E é esse o meu desejo para você. Que você aprenda aqui a se conhecer a cada dia mais, com erros e acertos, durante o dia ou durante a noite, sob a lua ou sob o sol, sendo mais ativo ou sendo mais passivo, sabe? Gostando de preto ou de branco, sendo feminino ou sendo masculino, gostando de claro ou gostando de escuro. Tudo isso faz parte da nossa essência. Nós temos tudo isso, essas dualidades. E isso tá tudo cravado na nossa essência, tá? Gente, os reflexos da pandemia pelo vírus a Covid-19 tendem a aumentar, infelizmente. Haja visto os conflitos que vêm acontecendo. As pesquisas mostram o quanto vem aumentando o índice de ansiedade da população por causa dessa situação. Marido em casa, que não estava acostumado, né? Saía para trabalhar e agora não pode mais. Mulher que vivia dividindo o seu tempo entre trabalhar, resolver suas coisas, pensar nela um pouco, tudo isso enquanto a criançada estava tudo na escola. Agora ela não tem mais esse tempo. As crianças que iam para a escola, encontravam os amiguinhos, tá tudo presa dentro de casa, fica tudo estressada, enjoa das coisas. E a bagunça em casa, então? Aumenta, todo mundo junto, fica aquele rolo. Enfim, a rotina mudou, eu sei. Aqui também. Gente, fora o reflexo dos conflitos da política, da economia, da saúde, né? Toda essa instabilidade. Mas, gente, pelo amor de Deus, vamos ponderar. Sabe? O que nós devemos é preparar para voltar. Temos que estar forte, porque as coisas vão ser diferentes. E vai mesmo. Vamos olhar o lado positivo que essas mudanças estão fazendo, né? O quanto estamos aprendendo no autocuidado, quanto à saúde, com a higiene, com a alimentação, sem falar nos valores humanos, o quanto estamos melhorando no trato, o cuidado e o carinho com o próximo, os gestos de altruísmo, da coletividade, de ajudar. Gente, não se via isso. O distanciamento também só fez aproximar mais ainda uma das bases mais importantes, é a nossa família.
Estamos mais juntos que antes. Todo mundo se falando no vídeo, pelo celular, chamada coletiva com a família, que é uma delícia, mesmo que tá longe. Eu tenho 2 filhos, né, que moram em estados diferentes do que o meu. Eu tô aqui em São Paulo, minha filha mora no Mato Grosso, eu tenho meus 2 netinhos que eu amo de paixão. Um deles, eu só vi o dia que nasceu. O resto é tudo por WhatsApp, que graças a Deus tem o vídeo e a gente interage. O outro filho meu mora no Sul, sabe? E assim, a gente tá conectado, tá junto, tá próximo, tá se falando todo dia, sabe? Antes a gente não fazia assim, ninguém tinha tempo. O quanto a gente tem que aproveitar o tempo, gente. Tempo que a gente reclamava que não tinha, que não dava para fazer nada, nunca dava tempo. Então, agora, olha para dentro de você. Percebe o que mais você gosta de fazer. Faça! Agora você tem tempo para isso. Agora é que é a hora. Gente, é hora de executar a sua criatividade, a sua inteligência, sabe? O famoso reinventar. Preparar para sair tudo disso, gente, muito melhor. Então, escolhe o lado que você quer ficar. Tem que fazer a diferença. Mas para isso, você tem que estar bem. Tem que controlar essa ansiedade. Sabe aquela horinha que a gente tira só pra gente? Pois é para você se permitir isso mesmo. Pois é no meio de tanta coisa que você já faz, por tudo e por todos. Então, eu quero que esses minutos sirvam de uma pausa para você. Um momento de bem-estar, de autocuidado, de aprender algo novo, de se divertir um pouco comigo. Principalmente, gente, de aprender a prestar mais atenção em você mesmo. Olha, eu vou fazer muitos conteúdos sobre ansiedade. Eu vou trazer dicas, eu quero trazer muitas ideias, fazer lives de um jeito bem gostoso, pra gente ficar junto, sabe? Eu quero me relacionar com você, trocar ideias, sabe? Mais uma coisa, aprenda, veja isso, aprenda. A sua saúde é o reflexo do equilíbrio entre a mente, a emoção, o corpo e a alma. Sabe, o Paulo é professor de dança de salão e eu adoro dançar. Isso faz com que eu me sinta leve, livre e ao mesmo tempo eu me sinto protegida, guiada, porque a gente dança a 2, né? Dançamos junto. Esse é um exercício que vai além do físico. Aliás, eu também recomendo, viu, para você. É uma terapia. Mas o ato de dançar, gente, vai na alma. E eu me pego plena. Então escuta o que eu vou dizer. Faça desse momento como se fosse uma dança, em que você tem que aprender novos passos, onde a leveza, o equilíbrio, o autocontrole formam uma coreografia. Uma coreografia que Deus passou para você aprender. E assim você sai deslizando por um grande salão, a vida, onde você pode dançar livremente. Mas para isso, você tem que escolher uma música. Então, escolha muito bem qual é a música que vai fazer o seu coração cantar. Hoje, você aprendeu e prestou atenção que perceber um pouco sobre as suas reações, os seus reflexos, influenciam na sua saúde e no seu bem-estar. Veja,
É através do que você pensa, do que você sente, do que você faz e no que você acredita, e que mesmo com toda a dualidade que a ansiedade provoca, você tem as impressões e que podem ser positivas ou negativas. Depende da sua balança, certo? E depois da sua ação. E isso reflete na sua vida. Mas que você sabe agora que tem o que fazer com isso. É uma tarefa. Agora me diga, isso fez sentido para você? Deixa um comentário. Clica aí no famoso joinha. Você quer saber mais? Deixa uma pergunta, assim eu posso tirar suas dúvidas. Eu vou adorar me relacionar com você. Ó, com certeza, enquanto você assistia esse vídeo, você se lembrou de alguém que também deveria assistir, né? Que também é ansiosa. Então, indica, compartilha o meu vídeo. Gratidão por você ter ficado aqui comigo, por você ter assistido o vídeo até o final. Eu preparei ele com muito carinho para você, viu? Me acompanha então, vai ter um monte de vídeo legal, tá? Um beijo enorme no seu coração. Tchau!